O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos vocês que se encontram aqui na Basílica, Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, você que está vindo de vários lugares, para que após a Santa Missa possa participar da adoração que acontecerá a partir das 19 horas. A você, seja muito bem-vindo, bem-vinda, e desde já as nossas orações são para que todas aquelas graças que você busca junto a Deus possa ser atendida. E também quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha através da Rede Nazaré e também através da Rádio Web Basílica. A você e a sua família, contem sempre com as nossas orações. E você que quer participar da adoração, que nós teremos a presença do nosso querido Padre Jefferson e também do Diácono Ventura, ainda dá tempo de você vir e participar conosco aqui na Basílica, ou mesmo participar através da Rede Nazaré e da Rádio Web Basílica, que começarão a transmitir a partir das 19h30. A você e a sua família, contem com as nossas orações. E a você que se encontra enfermo ou enferma, convalescendo na sua casa ou mesmo nos hospitais, contem com as nossas orações. Não desanime, meu irmão, não desanime, minha irmã, pois Deus não se esqueceu de você. Pelo contrário, Ele está aí, fazendo a sua parte. Mas você também precisa fazer a sua parte. Se esforce, porque a saúde vai aparecer para você. Você vai recuperar e vai vir aqui para agradecer a nossa mãe, Nossa Senhora, por mais essa graça alcançada na sua vida. E aqui quero enviar um abraço especial à Dona Meire, que estive ontem levando a unção dos enfermos, e também a minha querida amiga Ana, onde estive hoje na sua casa, levando também a unção dos enfermos. A todos vocês, contem com as nossas orações e pode ter certeza que Deus tem um grande projeto para cada um de vocês e também para a sua vida. Irmãos e irmãs, certa vez uma menina ganhou um brinquedo e ela então, toda contente, foi mostrar para a sua amiguinha. E ali, brincando tal, num determinado tempo, a mãe chamou a filha para sair, mas disse a ela: minha filha, deixe o seu brinquedo com a sua amiguinha para que ela possa brincar também. Claro que a menina não gostou muito da ideia, mas em respeito à mãe, acatou. Pois bem, quando a mãe e a filha retornaram à casa,
já bem tarde da noite, a menina percebeu que o brinquedo estava jogado no chão e todo quebrado. Então a menina ficou muito brava, nervosa, e queria ir na casa da amiguinha tomar satisfação. E a mãe então disse: minha filha, deixe a raiva secar. Lembre-se daquilo que a sua avó te ensinou. Quando você estava caminhando pela calçada e passou um carro e jogou lama no seu calçado, e você queria limpar na hora, e a sua avó então disse assim: minha filha, deixe o barro secar, porque depois de seco se torna mais fácil para retirá-lo. Então também assim é a sua raiva, deixe ela secar como barro, e depois será muito mais fácil de retirá-la. E no outro dia, para a surpresa da mãe e da filha, tocou a campainha, era a amiguinha com um presente novo, era um novo brinquedo, igual àquele que tinha sido quebrado. E a menina então pediu desculpas e disse: veio aqui um coleguinha e agarrou o brinquedo por inveja e o quebrou, então vim devolver para você. E a menina toda contente, olhando para a mãe, e disse: de fato, mamãe, nós precisamos deixar a raiva secar. Tem um ditado que diz que a noite traz conselhos, né? Então a pessoa que está nervosa hoje, aborrecido, deixe a noite acalmar você, deixe a noite acalmar o seu coração, acalmar o seu pensamento, para que você possa ter uma conversa tranquila, uma conversa pacífica. Não fale de alguns problemas, não trate de determinados assuntos no chamado calor da emoção, porque muitas das vezes quem faz isso corre o risco de ofender alguém inocente e ofender a si mesmo. A historinha que foi contada hoje, ela tem muito a ver com a primeira leitura que nós estamos vendo na liturgia da palavra proposta para o dia de hoje. E durante esses dias nós estamos vendo a leitura do livro do Gênesis, aonde está nos mostrando a história da salvação, começando ali pelos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. E o texto de hoje fala de José, o José do Egito. José do Egito que foi vendido como escravo, ele foi vendido pelos seus irmãos. José do Egito, ele é filho do segundo casamento de Jacó com Raquel. E além de José, há mais um irmão, Benjamim. Então José, ele era uma pessoa que tinha o dom de prever o futuro, ver as coisas através dos sonhos. E os irmãos dele, os outros, tinham muita inveja. Então por causa dessa inveja, eles queriam matar José. E eles não matam, porque o irmão mais velho, Rubem, vai dizer: não, vamos vendê-lo como escravo para os ismaelitas. E José é vendido como escravo, e assim ele vai chegar no Egito. E o faraó vai contratá-lo, e ele vai se tornar o quê? Uma espécie de um copeiro. Mas a esposa do faraó achava o José muito bonito e queria ter um romance com ele. Mas José é muito temente a Deus, ele não vai aceitar. Então a esposa do faraó arrumou um escândalo e José foi condenado à prisão justamente por causa disso, né? Ou seja, José foi preso inocentemente. E lá na prisão José, ele previa alguns sonhos. E o faraó teve 2 sonhos que ele achou muito estranho. Ele via 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 campos com as espigas de milho bastante robustas e 7 campos totalmente secos. Só que o faraó não conseguia saber o que se tratava aquele sonho. Então alguém se lembrou do José. Olha, lá na prisão tem um camarada lá chamado José, que ele consegue adivinhar os sonhos. Então ele foi, contou o seu sonho para José, e José então disse: os 7 anos, né, que as 7 vacas gordas representam os 7 anos de fartura para o Egito, e os 7 anos de vaca magra representam o quê? A escassez,
a fome, assim como os 7 campos com as espigas fartas e as espigas, ou seja, os campos secos. Então o faraó ficou tão impressionado com aquilo que José explicava, que o nomeou governador do Egito. Ou seja, José só obedecia ao governador e a ninguém mais. E José vai fazer uma excelente administração. O texto de hoje mostra que a fome não só assolava o Egito, mas também assolava a Palestina. Então o pai de José manda os seus filhos ir até o Egito para comprar mantimentos. Só que os irmãos não reconhecem José, mas José reconhece os seus irmãos. E aqui é que entra a historinha que eu contei no início. José deixou a sua raiva secar. José não vai castigar os seus irmãos que havia cometido injustiça com ele. Pelo contrário, José vai perdoá-los, a ponto de José se afastar para chorar em segredo. E se nós continuamos a leitura deste texto, nós vamos perceber que José vai mandar vir o seu pai, o seu irmão Benjamim, os seus irmãos, para morar com ele. José é aquele que vai mostrar o seu perdão total. A sua mágoa vai desaparecer. Aqui esse texto, quando José traz a sua família para o Egito, começa assim o chamado exílio do Egito. E o povo vai permanecer aí por 430 anos como escravos. Mas José, no final do texto do Gênesis, vai dizer: quando vocês saírem daqui, não deixem de levar os meus ossos. E José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. E justamente esses 2 filhos é que vão receber a bênção de Jacó, o seu avô. E é interessante que Jacó, quando for dar a bênção para os netos, ele vai cruzar os braços. E José vai interferir e Jacó vai dizer: não, meu filho, deixe, porque o Espírito Santo é que está iluminando. José é a prefiguração de Cristo Jesus, porque José foi vendido como escravo por 20 moedas de prata. Jesus também foi traído por 30 moedas de prata. Os 12 filhos de Jacó representam as 12 tribos de Israel, o povo de Deus. E este número 12 representa a universalidade. Por isso que Jesus no Evangelho, ele vai escolher 12 apóstolos, porque os 12 apóstolos representam o novo povo de Deus, os continuadores do projeto de Cristo Jesus. E apóstolo significa enviado. Só que é interessante notar que Jesus, ele chama cada um por seu nome, sinal que ele os conhece e respeita a sua identidade. E Jesus vai mandá-los para uma missão específica: expulsar os demônios, ou seja, abrir os olhos das pessoas para que desapareça a chamada alienação, para que eles vão curar os enfermos e libertar os cativos, os oprimidos, e ir de encontro aos pobres. Portanto, os apóstolos de Jesus recebem este mandato. E na primeira leitura, quando nós vemos que José, ao ver os seus irmãos, ele vai chorar, Jesus também, no alto da cruz, ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Portanto, é muito importante, meu irmão, minha irmã, procurar ler as Sagradas Escrituras, para que nós possamos, com o passar do tempo, ir configurando também a nossa vida, a vida que pede Cristo Jesus, uma vida voltada para o amor a Deus e o amor ao próximo. Por isso que Jesus chama de 2 a 2, porque aqui representa o amor a Deus e o amor ao próximo. Enquanto um prega, o outro dá testemunho. E nós, como batizados, somos os continuadores deste mandato deixado para Jesus, para os seus apóstolos. Nós somos os apóstolos, os discípulos do dia de hoje, deste tempo,
Portanto, vamos cumprir o mandato de Jesus: libertar os cativos, visitar os pobres e também curar os enfermos. E para que a nossa missão seja uma missão profícua, nós precisamos deixar a raiva, a mágoa, o desgosto secar, porque assim nós vamos conseguir fazer um bom trabalho, uma boa missão e fazer com que o reino de Deus se expanda para todo o universo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.